Então, ó, hoje eu vou fazer um exercício de esfera e começar um assunto novo, que é matriz, tá? No exercício de esfera, eu vou fazer o exercício da lista 26, que você, se for do Exatas, está na apostila. Se você for do pré-vestibular, está no WhatsApp. WhatsApp. E o exercício que eu vou fazer é o exercício 1 do exercitar. 1 do exercitar. Esse 1 fala assim, ó, um reservatório de água é constituído por uma esfera metálica oca de diâmetro de 4 metros, suspenso por colunas metálicas inclinadas de 60 graus com um plano horizontal e soldadas à esfera ao longo do seu círculo equatorial, como mostra o esquema. Sendo a raiz de 3 1,73, a altura da esfera em relação ao solo é aproximadamente... Então, como que a gente tem aqui? A gente tem uma esfera. A esfera está aqui. E no equador da esfera, ele colocou Então, ó, tá assim o desenho. O que ele quer saber? Ele quer saber quanto que vale essa altura aqui, ó. Tem esse centro aqui que eu chamei de Hzinho. Eu sei que tudo aqui vale 10. 10 metros. E ele fala que a sustentação dessa coluna está com um ângulo de 60 graus. Então, ó, quer dizer que isso aqui está fazendo 60 graus. Ó. Aqui é 60 graus. Se eu ligar com o raio. Beleza? E aí, temos ideias? Não temos ideias? Ele quer saber o H, pela experiência de vocês. Se ele quer saber o H, o que a gente faz para calcular? Pode, mas não sei, triângulo. Triângulo é uma saída, né? Porque quando a gente está nessa situação aqui, a gente precisa fazer aparecer triângulos, fazer coisas que a gente conhece para poder calcular essa altura aí, tá? Ó, se você for pensar aqui, do equador da esfera até o canto, isso aqui tem que valer 2 metros, porque a esfera tem 2 de diâmetro. A mesma coisa vale até aqui embaixo, 2 metros. 2 metros. Certo? Todo mundo fera até aqui? E esse tamanho aqui embaixo vale 5, porque embaixo a gente tem uma esfera aqui. Cinco metros, tá? A gente tem uma esfera aqui. Então, ó, agora eu preciso traçar algum ponto que forma um triângulo com que apareça esse H aqui, né? Por exemplo, se você for pensar, o H tá aqui, ó, né? Aqui. Uma forma, eu posso ligar um triângulo assim, ó. Uf. Eu posso fazer uma ligação no triângulo aqui, ó. Porque na hora que eu ligo o triângulo aqui, esse raio aqui, ó, formou um ângulo de 90. Consigo descobrir esse lado aqui em função do próprio triângulo, né? Quando eu faço a ligação aqui, né? Eu consigo fazer esse lado aqui, o tamanho do lado que eu descobri, em função
de H, alguma coisa parecida. Mas isso resolveu minha vida? Não, porque eu não usei os 60. Eu preciso dar um jeito de resolver, de usar esses 60. Tudo bem, eu tracei a altura aqui, traçando o lado aqui. Na hora que eu traço o lado aqui, eu sei que esse lado aqui é 60. Mas eu não sei que tipo de triângulo é esse aqui. E eu não sei essa medida. Porque se esse triângulo fosse retângulo, beleza. Eu ia descobrir esse lado aqui em função do 5, né? Eu uso trigonometria no triângulo retângulo, descobri esse lado em função do 5, faço um Pitágoras e descubro o H. Tá? Mas esse triângulo que eu tracei, ele não é retângulo. E aí, temos alguma outra ideia? Ó, a lei dos senos, a lei dos cossenos, ela funciona se eu sei dois lados. Não é o caso, tá? Ela funciona se eu sei dois lados. Um jeito, ó, isso aqui é um cone, não é? Prolonga esse lado aqui. Prolonga. Prolonga isso. Formei um triângulo grandão. Na hora que eu formo esse triângulo grandão, eu sei quanto que tem que valer esse tamanho aqui em relação a esse. Por quê? Ó, eu fiz um corte. Isso aqui, ó, é como se fosse um tronco de um cone. Eu tenho essa proporção aqui. Eu sei o K. O que vai acontecer? A altura maior por essa alturinha tem que ter a mesma proporção. Tem que manter a mesma proporção. Que é 5 sobre 2, qualquer coisa desse tipo. Né? A altura maior por essa alturinha menor aqui. Tá? Mantém a mesma proporção. E eu também sei quanto que vale esse 5 aqui. Então, eu consigo achar esse lado aqui inteiro em função do 5. Aí matou. Então, ó, eu tenho um triângulo A, O, B. Então, ó, no triângulo A, O, B, a gente sabe, eu quero achar a alturona. A, ó. Para achar essa alturona, eu tenho informação do cateto adjacente. Quero saber o cateto oposto. Então, ó, tangente de 60 é igual a cateto oposto, que é a Hzão. Vou colocar aqui. Isso aqui é Hzão. Sobre 5. Cateto oposto sobre adjacente. Então, a Hzão é 5 raiz de 3 sobre 3 metros. Deixa assim. AOB CD. O que a gente sabe? Que o triângulo AOB, o triângulo, no triângulo AOB é semelhante. Não, não, não. O triângulo AOB é semelhante ao triângulo ACD. Concordo? Fera ou não? Sabendo disso, a gente vai calcular quanto que vale o Hzinho. Por quê? Eu sei que BO está para CD, assim como AO está para AC. BO é 5, CD é 2, AO é o Hzão. E o AC, cuidado, o AC é esse tamanho aqui.
é o Hzão menos 2 menos Hzinho. É o Hzão menos 2 menos Hzinho. Multiplica em cruz. Então, ó, multiplica em cruz. 5H menos 10 menos 5Hzinho é igual a 2Hzão. Passa todo mundo para o mesmo lado, né? Então, ó, 5Hzinho é igual a 3Hzão mais 10. Então, Hzinho é 3Hzão mais 10 sobre 5. Substitui. Hzinho é 5 raiz de 3 sobre 3 mais 10 sobre 5. O 3 vai embora com 3. Então, isso aqui ficou 5 raiz de 3 mais 10 sobre 5. Ó, vou dividir os dois por 5 para ficar mais fácil. Então, isso aqui ficou raiz de 3 mais 2. Deu o valor de raiz de 3. 1,73 mais 2. Isso aqui é 3,73 metros. Tá? Metros. Alternativa E. Ó, é que assim, ó, quando você percebe que é um tronco, tá vendo? Isso aqui é um tronco de um cone. O prolongamento é sempre uma opção, tá? Sempre quando você percebe, tá vendo? É um tronco de cone isso aqui. É um tronco de cone. Por quê? Aí você sabe que tem uma proporção. Então, aí você prolonga e faz aparecer o triângulo. Porque assim, ó, primeiro eu fui tentar fazer o que eu já tinha. Mas vocês perceberam que ficou muita coisa sem saber. Então não tinha opção de saída. Então aí eu falei assim, bem, eu tenho um tronco de um cone aqui, vamos prolongar, vamos fazer aparecer o triângulo que vai aparecer essa semelhança que a gente precisa. Aí a gente acabou encontrando a resposta. Beleza? Fera? Fera, fera, fera. Então, feríssimos. Se vocês estão feríssimos, também estou. Então, ó, beleza. Esse foi. Vamos agora começar a falar de um assunto novo. Um assunto que envolve matriz. Assunto novo, vida nova. Matriz. Cai muito? Na Unicamp cai bastante. O Enem nunca caía, caiu ano passado, né? Foi ano passado que caiu a matriz, né, Enem? Tenho quase certeza que foi. Então, assim, ó, cuidado, hein? Esse negócio aí, que tem muita gente na internet que fica falando, ai, como que é? Eu vi uma postagem esses dias. Estude só o necessário para o Enem. Qual que é o necessário para o Enem? Né? É só as coisas que mais caíram em todo o tempo. Às vezes caem assuntos novos que nunca caíram. Porque assim, ó, eu acho que, por exemplo, que aconteceu foi há 3 anos atrás, 3 anos atrás, nunca caía log. Começou a cair log, todo ano cai log agora. A mesma coisa pode acontecer com matriz. Nunca caiu matriz, agora todo ano começa a cair matriz. Tá? E assim, matriz é um assunto tão fácil, né? É um assunto tão fácil que não tem porquê você não pensar em estudar a matriz. Você não vai perder muito tempo. É um assunto bem simples, tá? Então, ó, matriz.
essa semana eu vou soltar para vocês como que vai ser o cronograma de revisão, tá? Para vocês darem uma olhada. Opa, balança, mas não cai. O que vocês entendem por matriz? Você olha essa palavra assim, matriz. O que você entende? A Marília falou que ela gostava de matriz. Lembro de colunas. É isso, ó. Matriz é o Excel, né? O Excel é uma matriz. Né? Vocês sabem o que é o Excel? Vocês não sabem. Que bom. Sim, é que às vezes vocês nunca abriram o Excel. Então, ó. Matriz, como que ela funciona? Ela é identificada, uma matriz A, por I e J. Tá? O que significa o I e o J? O I está indicando a linha. O J está indicando a coluna. Tá? Então, o I indica a linha e o J indica a coluna. Então, toda matriz ela é indicada por linhas e colunas. Existem vários tipos de matrizes especiais. Matriz linha, matriz coluna, matriz nula, matriz quadrada, matriz diagonal, matriz identidade, matriz transposta. Não vou fazer todas, só vou fazer algumas aqui, tá? Então, eu vou te mostrar quais são os tipos de matriz, tá? Então, matrizes. Especiais. Bem, uma muito importante, é a matriz quadrada, tá? Então, matriz quadrada. O que você espera? O que é uma matriz quadrada? Isso. O número de linhas é igual ao número de colunas. Então, ó, eu vou dar um exemplo de uma matriz quadrada. Uma matriz A, 2 por 2. Então, toda vez que você escuta matriz quadrada, ele está se referindo a uma matriz que o número de linhas é igual ao número de colunas. Ele vai usar a palavra matriz quadrada ou ordem, matriz de ordem tanto. Se ele falar que é uma matriz de ordem 2, é a mesma coisa que ele falar que é uma matriz quadrada 2 por 2. Tá? Ordem também vai nesse sentido da matriz ter o mesmo número de linha e coluna. A matriz tem elementos. Cada elemento ele é indicado pela posição que ele ocupa na matriz. O primeiro elemento é o A11. 1. Por que 1? 1, linha, primeira linha, e o outro 1, primeira coluna. Então, esse é o A11. O próximo, eu não troquei de linha, eu só troquei de coluna. Então, ele é o A12. Não é A11, A12. É A12. A11. Aqui embaixo, eu vou para segunda linha e primeira coluna. Segunda linha e segunda coluna. Beleza? Esses são os elementos que compõem a matriz. Esses elementos são números, são valores. Tá? Os eixos normalmente vão te dar esses valores, mas você precisa saber o que significa. É uma posição. Tá claríssimo isso? Agora, ó, acabou reta, não vai existir mais reta na vida de vocês até o final do ano. Só quando eu for revisar.
Ainda bem. Nossa. Então, ó, outros tipos de... Assim, essa daqui é uma principal, tá? O que você acha? Como que fica uma matriz, por exemplo, do tipo coluna? Responde aí, como que fica uma matriz do tipo coluna? Não, tudo bem, mas como que é? É uma matriz A, vamos falar assim, ó, uma matriz que tem 3 colunas. Como que fica isso aqui? Beleza, é isso aí, tá? Mas, ó, eu quero a resposta desse cara aqui só. Não precisa montar a matriz, eu quero só esse cara. Fica A, Azão maiúsculo. Tá certo isso que você falou aí. Isso. É. Vamos fazer, né? Matriz, coluna. Ó, toma cuidado com um detalhe. O primeiro é sempre quem? A linha. O segundo é sempre a coluna. Então, se eu estou fazendo uma matriz coluna, por exemplo, uma matriz do tipo 1, 3, uma linha e 3 colunas. A matriz vai ficar assim, né? A, 1, A, 1, 2, A, 1, 3. Isso é uma matriz coluna. Tá certo? Foi burrão, né? Eu que errei aqui. Ah, 3 1, né? Porque se é coluna, ela tem uma coluna só. Né? Então, se ela é coluna, A1, A2, 1, A3, 1. Certo? Então, esse aqui é uma matriz coluna. Beleza? Porque ela tem uma coluna. Então, a gente chama de matriz coluna. Tá claro? Uma coluna tem uma coluna. Né? Matriz coluna tem que ter uma coluna só. O número de linhas pode ser quantas forem, mas é uma coluna. Beleza? Então, ó, situação 3. Matriz, linha. A matriz linha é o inverso, né? Porque se a matriz coluna ela tem uma única coluna, a matriz linha vai ter quantas linhas? Uma. Então, ó, o primeiro é sempre a linha. Então, ela tem uma linha. E quantas colunas? As colunas pode ser quantas quiser. Eu vou colocar duas. Então, é o A1, 2 e o A1, A1, 2. Pronto. Isso é uma matriz linha. Tá fácil isso aí? Ó, uma coisa que eu esqueci de falar aqui. Diagonal principal. Isso que está em vermelho é diagonal principal. A diagonal principal é quando o I é igual ao J, quando a linha é igual à coluna. Diagonal principal. I igual a J. Tá certo? Então, quando I é igual a J, o número de linhas é igual ao número de colunas. Sucesso!
Temos agora uma outra matriz que é importante, tá? Que é a matriz identidade. Eu acho que essa é uma das mais importantes. Matriz identidade. Como que é a matriz identidade? A matriz identidade, normalmente, ela é simbolizada pela letra I. Eu vou fazer uma matriz identidade e ela é sempre quadrada, tá? A matriz identidade, ela é sempre quadrada. Como que funciona? Eu vou fazer uma 2 por 2. Quando a gente está falando de uma matriz de identidade, eu estou falando que na diagonal principal só tem o número 1. Então, ó, eu já mato duas coisas com a matriz de identidade. A matriz de identidade é quadrada. Se ela é quadrada, o número de linhas é igual ao número de colunas. E ela é uma matriz diagonal. O que significa uma matriz diagonal? Só tem elementos na diagonal. Os outros elementos são tudo zero, que é o que acontece aqui. Só que ela é especial. Então, uma matriz diagonal pode tocar qualquer número na diagonal. A matriz identidade tem que ser o número 1 na diagonal. Por que ela chama matriz identidade? Porque ela é o número 1 das matrizes. Tá? Quando a gente pensa no número 1 das matrizes, é a matriz identidade. O que significa isso? Qualquer matriz multiplicada pela matriz identidade dá ela mesma. Tá? Eu volto. Tá bom? Então, ó, é isso que é a matriz identidade. Sucesso astronômico? Então, vou fazer uma outra 3x3. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ó, de novo, só tem elementos na diagonal, porque ela é uma matriz diagonal quadrada, número de linhas igual ao número de colunas. Como ela é identidade, a diagonal dela só vale 1. Bom? Tá claro isso? Tá? Essa é uma matriz que você precisa saber, porque hoje você vai falar assim, uma matriz de identidade. 5. Matriz transposta. Como que é uma matriz transposta? Que é uma transposição de matriz. Ó, eu tenho uma matriz A, por exemplo, 2. Não, vou fazer diferente. 3 por 2. 3 linhas e 2 colunas. Então, 2, 1, 4, 0, 3, menos 1. Eu vou fazer a matriz transposta de A. A transposta de A. Esse T aqui em cima identifica que a gente vai transpor a matriz que a gente tem. Então, eu vou transpor a matriz A. O que significa transpor? Muito simples. A linha troca de lugar com a coluna. Então, essa matriz passa a ter 2 linhas e 3 colunas. Com isso, a primeira linha vira a primeira coluna. E a segunda linha vira a segunda coluna. Tá claro isso? Então, ó, fera. Sabe tudo.
de matriz. E algumas outras coisas que a gente precisa falar também que são importantes. Tem as propriedades de matriz, mas propriedade de matriz é uma coisa que no, você nunca vai lembrar. Você sabe que é assim e vai dar certo. Ó, matriz simétrica. O que é uma matriz simétrica? E a gente tem uma matriz simétrica quando a matriz é igual à sua transposta. Isso é uma matriz simétrica, tá? Não confundam matriz simétrica com matriz inversa, tá? Mais para frente eu vou ensinar a vocês matriz inversa. Não é a mesma coisa, tá? Ou inversa com transposta, cuidado. Matriz simétrica. Eu falo da matriz de identidade para você de novo, sabe? Então, para você verificar se uma matriz é simétrica, você faz a transposta da matriz e vê se a matriz é igual. Para a matriz ser igual, a dimensão dela tem que ser a mesma. Então, você já viu, né? Se a matriz não é quadrada, ela não vai ser simétrica. Porque se a matriz não é quadrada, ela vai mudar a composição. Então, por exemplo, aqui é 3 por 2, ela vai virar 2 por 3. Então, não tem como elas serem iguais. As matrizes só vão ser iguais se elas tiverem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Nunca vai acontecer se a matriz não for quadrada. Então, a matriz simétrica necessariamente tem que ser uma matriz quadrada. Tá? Ó, matriz de identidade. Ela é assim, ó. A matriz de identidade ela é uma matriz quadrada. O número de linhas é igual ao número de colunas. Ela é uma matriz diagonal. O que significa isso? Só tem um na diagonal. Todos os outros elementos são zero. Lembra, ó, a diagonal é quando I é igual a J, a linha é igual a coluna. Primeira linha em primeira coluna, segunda linha em segunda coluna, terceira linha em terceira coluna. Então, ó, quando I é igual a J, é diagonal. Então, fora da diagonal é tudo zero. E mais um item. A diagonal é só composta pelo número 1. Isso é uma matriz de identidade. Tá? Beleza? Então, fera. Próximo. Matriz oposta. O que significa o oposto na matemática mesmo? Sinal contrário, isso, troca o sinal, certo? Então, uma matriz oposta é uma troca de sinal da matriz. Então, ó, se eu tenho a matriz A, os elementos 1, menos 3, menos 4 e 5, a gente sabe que a matriz oposta, A é a menos A, e troca o sinal. Menos 1, 3, 4, menos 5. Isso é matriz oposta. Fantástico, né? Aqui eu já estou entrando em detalhes muito detalhados. Sempre quando eu estiver no exercício, se ele for pedir uma matriz simétrica, uma matriz oposta, uma antissimétrica ou uma matriz ortogonal, ele vai te explicar no exercício o que é isso. Tá? Até aqui você precisa saber, até o transposto você precisa saber. Daqui para frente o exercício vai te explicar o que é, se ele fizer uma pergunta relacionada a isso. Tá? Beleza? Matriz oposta, só troca o sinal.
Troca o sinal de todo mundo, ó. Troquei o sinal de todos os elementos. Beleza? Então, ó, matriz ortogonal. Como que funciona uma matriz ortogonal? Uma matriz é dita ortogonal quando a matriz vezes a sua transposta dá a identidade. Ainda vocês não sabem multiplicar, mas eu vou ensinar amanhã, tá? Amanhã vocês já vão saber multiplicar. Então, a matriz vezes a sua transposta dá a identidade. Isso é uma matriz ortogonal. E a matriz antissimétrica? Bem, a matriz antissimétrica é a própria matriz, é essa mesma relação, só que como ela é antissimétrica, ela ganha um sinal de menos, tá? Então, essa daqui é a 9. Matriz antissimétrica. Então, a matriz antissimétrica é o A igual a menos a matriz transposta. Então, para ser antissimétrica, ela precisa ser simétrica e oposta. Então, ela é antissimétrica. Beleza? Então, esses são os tipos de matrizes que a gente pode encontrar. Fera, ferida, no corpo, na alma e no coração. Então, ó, eu vou fazer um exercício, um exemplo, na verdade, para mostrar multiplicação de matriz por uma constante e aproveitar e falar de soma e subtração, esse tipo de coisa. Então, ó, eu tenho uma matriz A. Uma matriz A, e essa matriz A tem os seguintes elementos: 0, 3, 2, menos 5. E eu tenho uma matriz B. Tem os elementos menos 2, 4, 0 e menos 1. O exercício quer calcular quanto que é 2 vezes a matriz A menos a matriz B. Aqui eu já vou matar um monte de coisa com uma carregada só. Então, ó, 2 vezes a matriz A menos a matriz B. O que vai acontecer? Eu estou multiplicando a matriz por uma constante. Então, ó, 2 vezes menos a matriz B. Você percebeu que eu simplesmente fiz a substituição das matrizes, né? Substituí a matriz A pelos elementos dela, tudo bonitinho, é a mesma coisa da matriz B. Agora a gente vai fazer a operação. Como que funciona isso? Se eu estou multiplicando uma matriz por uma constante, eu vou multiplicar todos esses elementos por uma constante, por essa constante. Ó, constante é um número, tá certo? A gente fala constante porque pode ser qualquer número real. Então, ó, no nosso caso, esse número vale 2. Então, eu vou multiplicar todos os elementos dessa matriz pelo número 2. Então, vai ficar 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos 5, menos 10. Aqui, se você quiser fazer o mesmo processo, também pode. Por quê? O menos 1 é uma constante. Eu estou multiplicando essa matriz aqui por uma constante menos 1. Então, você poderia multiplicar todos os números por menos 1 e aqui fica mais. Tá? Mas eu não vou fazer assim, não. Eu vou deixar aqui assim. Porque eu vou te ensinar a subtrair.
Como que você faz a subtração? Você quer que eu volte? Vou acabar aqui, eu volto. Ó, como que você faz a subtração de matriz? Subtração de matriz você vai fazer subtrair elementos por elementos. Então quer dizer que para você conseguir fazer uma subtração ou uma soma de matrizes, você precisa que a matriz tenha o mesmo tamanho, ou seja, o mesmo número de linhas e colunas. As duas matrizes precisam ter o mesmo número de linhas e colunas. As matrizes não precisam ser quadradas, mas precisam ter o mesmo número de linhas e colunas. Por exemplo, pode ser uma matriz 2 por 3, a B também tem que ser uma 2 por 3, que não é quadrada, mas tem a mesma dimensão, tá? Então, para você somar ou subtrair, as matrizes precisam ter a mesma dimensão. Tá claro esse negócio aí? Sim ou não? Tá? Então, para você somar ou subtrair matrizes, elas precisam ter a mesma dimensão. Precisam ser quadradas, necessariamente? Não. Elas só precisam ter a mesma dimensão. Um outro exemplo é uma matriz 1 por 3. Você consegue somar ou subtrair com uma outra matriz 1 por 3. Beleza. Ó, como que você soma ou subtrai? Fácil. Você vai somar ou subtrair os elementos que estão na mesma posição. Então, ó, o elemento aqui está na primeira linha, primeira coluna. Ele vai ser subtraído com o elemento que também está na primeira linha, primeira coluna. Então, 0 menos menos 2. Cuidado, hein? Menos com menos mais. Então, 2. 6 menos 4. 6 menos 4, 2. 4 menos 0, 0. Menos 10 menos menos 1, virou mais 1. Então, menos 10 mais 1, menos 9. Então, essa é a matriz de resposta. Sim ou não? Tranquilo isso aí, né? Ah, é. Menos 4, menos 0 deu 4, não 0. Queria ver se você estava esperto. Muito bem. Parabéns, Laura e Rafael. Beleza? Então, ó, é isso. Vocês já sabem meio que a metade do assunto de matriz. Eu vou parar por aqui, que aí depois, na próxima aula, eu falo, na próxima aula, terça-feira, de matemática, eu falo de multiplicação. O que vocês acharam? Fácil, difícil? De boa, é. Matriz é tranquilo. Tá? Matriz é tranquilo. Então, por enquanto, ok. Não, não é assim. Vai ser ok para sempre. Tá? Já sei que nada é fácil. Nossa, que triste. Ó, já saiu um vídeo novo. Eu sei que não é todo mundo que vê o WhatsApp do grupo, que é alguma coisa terrível. Então, ó, eu deixei o link aí do vídeo da semana de. O que é mesmo? Não, na verdade, esse vídeo é da semana passada. É o vídeo de equação do segundo grau, tá? Provavelmente vocês não viram ainda. Então, ó, daí o vídeo de equação do segundo grau, assistam o vídeo e se inscrevam no canal para você poder assistir. Lembrando que terça-feira vai ser um vídeo de ótica e na quinta-feira aí vai ser um vídeo extra de na quarta-feira de conversão de unidades e na quinta-feira sai um vídeo de geometria analítica. Tá? Esse eu vou produzir. Produtivo, hein? Você viu? É. Se você parar de assistir, eu vou parar de fazer. Então, tá? Assistam aí. Assistam, se inscrevam e dê o like. E não esqueça de ativar o sininho.
Você viu, Luiz? Eu tô fera, né? Perfeito. É isso aí. Então, ó. Um, dois, três, vou parar aqui.